Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e junto comigo estão o Osmar, a Kátia e o Guilherme para conversarmos mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham nos nossos episódios do nosso podcast. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Um abraço a todos. Olá, Guilherme, Adriano, Kátia. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Olá, Osmar, Guilherme, Adriano. Olá a todos aqueles que nos acompanham aí no podcast. E vamos lá para mais 30 minutos falando sobre Espiritismo. Olá, queridos ouvintes. Olá aos amigos, companheiros aqui do canal. Prazer estar de novo com vocês para mais meia hora de um aprendizado. E no último episódio, nós falamos sobre a lei de causa e efeito e como as nossas escolhas geram consequências. Hoje, nós vamos dar um passo além no conhecimento espírita e aprofundar nossa discussão refletindo sobre o livre-arbítrio. E aí eu queria começar perguntando para vocês, o que o Espiritismo entende como livre-arbítrio? Então, nós aprendemos que o livre-arbítrio é um atributo do espírito concedido por Deus, como todos os outros atributos que o espírito tem, né? Como a razão, a inteligência, a consciência, o pensamento, o sentimento, vontade, né? São os atributos do espírito. Agora a gente tem que entender que o livre-arbítrio vai aumentando à medida que o espírito progride. Quanto mais limitado, primitivo ele é, menos livre-arbítrio ele tem. E quanto mais avançado, maior a sua liberdade de escolhas. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que, conforme comentamos no episódio anterior, o livre-arbítrio está estreitamente relacionado com a lei de causa e efeito, né? Então eu tenho liberdade de escolha, mas eu tenho total responsabilidade com as consequências da minha escolha, naturalmente proporcional à minha condição evolutiva, né? Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho uma liberdade de escolha? Tenho, mas eu tenho que arcar com as consequências. Já para iniciar a nossa conversa, eu quero trazer aqui aquela famosa frase de Paulo que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aí, como espíritos que somos, temos que pensar o que é que convém a um espírito, o que é que me convém como um espírito, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. E aí acho que retornamos àquilo que nós já falamos em outros programas também. Isso denota responsabilidade para o espírito, né? Então, porque às vezes a palavra livre, né, liberdade, alguns têm uma conotação de que posso fazer tudo o que quiser. É o que Paulo diz. Posso, mas convém nesse momento, e principalmente agora que eu tenho consciência de que sou um espírito, consciência de que eu construo o meu futuro. Então, após o conhecimento sempre tem que vir antes, né? Então, depois que eu conheço, entendo que existem leis, entendo que existe a lei de causa e efeito, compreendo que eu sou responsável por aquilo que eu produzo, principalmente pensamento, sentimento e ações, e eu ainda cometo atos ilícitos, eu vou ser responsável por isso. Então, é, livre-arbítrio é responsabilidade pelos meus atos. É isso. Ser livre. Então, qual o espírito que é livre? Né? Então, é uma pergunta que fica aí. Será que eu sou totalmente livre? E quando que o espírito é totalmente livre? Ele só é totalmente livre quando ele tem todas essas leis que nós, no decorrer do podcast, dos podcasts, né, dos episódios, nós vamos citar. A partir do momento que eu reconhecer essas leis e cumpri-las, eu sou livre. Olha, então, mas eu estou cumprindo um dever. Então, cumprir o dever moral é ser livre. Espíritos evoluídos, espíritos de escola, espíritos em mundos felizes,
eles cumprem com as leis, cumprem com os seus deveres e por isso são livres. E me parece que aqui no mundo de provas e expiações, as pessoas acham que ser livre é só viver na ociosidade, é viver só nos prazeres, e não é bem assim. Né? De acordo com o que o Osmar colocou como conceito de livre-arbítrio, não é isso. Não é ser livre só para o prazer. Né? Aliás, quando eu fico no prazer, eu estou na materialidade. E aí eu estou preso. Né? Eu não sou livre, eu estou preso na materialidade. Uma coisa também que é bem interessante ressaltar, que o livre-arbítrio, ele não é, na verdade, uma recompensa, né? Na verdade, ele é uma maneira de nos conscientizarmos e de nos comprometermos com as coisas, né? Com aquilo que nós fazemos. Porque Deus nos dá essa oportunidade do livre-arbítrio, mas também com o poder da consciência, né? Com o poder da razão. Porque o livre-arbítrio não está, como a Kátia falou, em fazer o que quer, mas até mesmo fazer uma citação aqui de Santo Agostinho, né, com relação a isso, é de que como põe o Santo Agostinho também, né, numa relação mais filosófica, é que o livre-arbítrio está na nossa capacidade de tomar as nossas decisões, né? De mostrar que nós não somos como, vamos dizer assim, marionetes, né? Não somos ali como peças de um tabuleiro em que Deus nos manipula, né? Então, essa é a ideia principal do livre-arbítrio, é a nossa capacidade de escolher e agir, né? Eu quero citar um livro aqui do Dr. Jorge Andréa, que é o Impulsos Criativos da Evolução. Quem puder ter a oportunidade de ver esse livro, vale a pena, é uma sugestão de leitura importante. Tem um gráfico que ele fala sobre o livre-arbítrio. Nesse gráfico ele coloca é um cone invertido, imagine um cone invertido, né? Então a pirâmide do cone, ou a topo da pirâmide virado para baixo, e vai ampliando, vai abrindo, né? Conforme a evolução do espírito. Então, no início da criação do espírito, ele é regido pelas leis naturais, pelo determinismo da lei natural. À medida em que ele vai evoluindo, esse cone vai se abrindo. Então, a liberdade vai aumentando, de tal sorte que os espíritos mais elevados têm muito mais liberdade de escolha, mas também tem muito mais consciência, né? Como vocês falaram, ou seja, tem mais responsabilidade, sabe que as suas atitudes geram consequências. Lembrando mais uma vez de Paulo, aliás, quero sugerir também o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, é um filme de 2018, produzido por Andrew Hyatt, com Jim Caviezel e James Faulkner, um filme muito interessante. Tem uma cena, né, que mostra a prisão de Paulo, depois a morte dele, né, o trabalho dele. Tem uma cena que ele está preso e que os seus amigos, seus discípulos, conseguem abrir a cela, entrar na cela e abrir a cela para que ele fugisse, porque ele ia ser condenado à morte. E ele fala: não, não, eu não estou preso. Quem estão presos são os meus algozes. E os discípulos dele falam: como assim? Você está preso, que a gente quer que você fuja. Não, eu estou livre. Quem está preso são os meus algozes. Ou seja, a liberdade de consciência com a consciência plena, a consciência tranquila. E isso é liberdade, né? Enquanto eu não estiver com a minha consciência tranquila, estou preso. Estou preso, inclusive, às atitudes que eu preciso corrigir, né? Estou preso às consequências delas. Então, é uma coisa para a gente pensar. O que é a liberdade? O que é liberdade para um espírito? E o que me convém como um espírito? O Osmar falou um pouquinho aí sobre, fez uma alusão, né, a esse cone que vai se abrindo e o espírito vai tendo mais possibilidades de escolha, né? Mas em que situações a gente pode dizer que a nossa liberdade é limitada pela circunstância da vida, né? Aonde que, um exemplo prático, assim, aonde que a gente consegue entender que a limitação de escolhas entre os espíritos menos evoluídos e mais evoluídos, ou menos esclarecidos e mais esclarecidos? Olha,
Pensando num espírito mais primitivo, aquele que vivia, por exemplo, quando a Terra era um mundo primitivo, ou a gente chama comumente de homens das cavernas, né? Ou a gente pode pensar naqueles nossos antepassados há milhares de anos atrás, o Homo sapiens, né? Por exemplo, ele tinha já uma inteligência desenvolvida, mas ele não tinha consciência plena de tudo que estava acontecendo. Então ele era muito regido pelas leis naturais, ele era regido pelas circunstâncias. Hoje a gente já tem uma liberdade de escolha maior, até pelo desenvolvimento intelectual, tecnológico, moral, mas não temos plena liberdade sobre tudo. Eu falo assim, por exemplo, eh, há fatos, há fatos que acontecem na nossa existência que estão no nosso planejamento reencarnatório, a maior parte deles, né? E a gente seguindo esse planejamento, a gente já está cumprindo com a nossa liberdade, porque a gente fez a escolha desse planejamento. A gente exercitou a nossa liberdade no mundo espiritual quando a gente fez a escolha. Então, cumprir o planejamento reencarnatório é também liberdade, porque eu já estou reforçando aquela escolha que eu fiz. Eu gostaria, por exemplo, que certas coisas acontecessem, mas eu trabalho muitas vezes para isso, eu me empenho naquilo e não acontecem. Por que não acontece? Uma carreira profissional, por exemplo, ou um relacionamento, ou uma circunstância, né, da vida, em questão de saúde, por exemplo. Por que não acontece mesmo eu me empenhando? Porque existem leis, inclusive a lei de causa e efeito, que estão regendo na minha vida isso. Então eu ainda estou atrelado a essa necessidade reencarnatória, né? Um exemplo claro, por exemplo, é a morte, né? Na questão 853 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade, porque o item do Livro dos Espíritos nesse trecho é fatalidade e livre-arbítrio. Então Kardec pergunta: não é uma fatalidade que parece que a pessoa acontecem as coisas na vida dela? Eles dizem fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. E Kardec ainda pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Eles dizem: não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, porque isso lhe pode ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, a necessidade da desencarnação, as circunstâncias e a época, em geral, estão no nosso planejamento reencarnatório, né? Não existe acaso. Não existe acaso na nossa desencarnação. Nós podemos deliberadamente antecipar a desencarnação se não tivermos os devidos cuidados de saúde, como por exemplo André Luiz traz a vida dele como exemplo, né? E ou, logicamente, consentimento pelo suicídio. Mas, cumprido isso, esse cuidado com o corpo, né, com a saúde, a gente tem uma época e uma circunstância no nosso planejamento reencarnatório da época da desencarnação. Então é isso. As circunstâncias, os acontecimentos da vida, a gente vai trabalhar por eles, exercitando o nosso livre-arbítrio. Mas existem circunstâncias que ainda estão no determinismo das leis naturais, dentro do nosso planejamento reencarnatório. Quero ouvir vocês. Osmar, eu queria citar também a questão 859A do Livro dos Espíritos, que diz assim: há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? E aí os espíritos respondem: sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores
os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Então, assim, o que a gente vê? Providência divina, né? Então, por isso que existem pessoas que acham assim, é determinismo, então eu chego aqui, tudo vai acontecer, não importa o que eu faça. Não, não é isso. Né? Então, dentro do meu planejamento reencarnatório, o que ele fala, por tudo que for útil para minha evolução moral, né? Então, esses acontecimentos importantes vão acontecer. Quer misericórdia maior do que essa? Misericórdia divina maior do que essa? Então, nós não somos assim abandonados. Essas leis que vão se cumprir é necessária para que a gente possa percorrer o nosso caminho orientado e orientado por Deus. Não é? Então, isso não é determinismo. Nós fazemos essas escolhas lá quando a nossa consciência está muito mais ampla no plano espiritual, junto com mentores espirituais para que isso aconteça. Então, por isso que é importante nós termos o conhecimento para que nós aumentemos a nossa esperança. Nós temos que viver com a consciência ampla, mas com esperança de que tudo que acontece, alguns fatos são realmente do nosso dia a dia, coisas pequenas que nós acertamos e erramos e tem a consequência. Mas os grandes fatos da nossa existência, principalmente doenças, que nós não podemos prever, são coisas que vêm para o nosso próprio bem. Né? Então, isso traz esperança e isso mostra a providência divina na nossa existência. Nós não estamos abandonados em momento algum. Né? Nós somos guiados por essas forças e essas leis que são leis imutáveis, necessárias para todos os espíritos. E é uma lei que rege a todos nós. Não existe rico, não existe pobre, não existe maior, menor, nada disso. Todos nós somos regidos por essa mesma lei. E uma outra coisa que é importante a gente falar é que o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Né? Então, assim, então eu estou errando e vou começar a ficar me culpando pelos erros que eu tive. Não, às vezes esse livre-arbítrio ele fica condicionado à nossa condição evolutiva. Né? Então, o Osmar bem colocou, né? Até essa imagem seria interessante que as pessoas consultassem no livro mesmo, uma imagem muito boa. O funil. Então fica lá pequenininho, o nosso livre-arbítrio é ainda muito pequeno. Então é misericórdia divina. Deus ainda está nos apoiando, nos orientando. Conforme eu vou ampliando o meu conhecimento, é como se fosse uma criança mesmo. Então vai ficando adulto, vai reconhecendo mais coisas. E aí ela tem condições de fazer escolhas maiores na sua existência. Quando é criança, escolhe muito pouco. Né? Ainda o pai escolhe muito por ela. É a mesma coisa conosco. Quando nós estamos ali no primitivo, o Pai, que é Deus, escolhe muito por nós. Quando a gente já está em condições de fazer escolhas mais coerentes com a nossa própria consciência, nós faremos. Né? Então, gente, é misericórdia divina. E aí vocês trouxeram algumas questões, né, muito interessantes sobre o livre-arbítrio, sobre as escolhas e esse amadurecimento que nos traz maiores possibilidades de escolha, né? Mas também trouxeram que algumas coisas já estão determinadas pelo planejamento reencarnatório e que podem ter sido também escolhidos por nós ou não, mas que já estão meio que determinadas, entre aspas, né? E aí, como que o nosso livre-arbítrio pode influenciar na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Ainda uma vez, existe a vinculação, mas existe o merecimento de cada um. Então, eu sempre falo assim, um obsessor, por exemplo, desencarnado, ele não tem poder sobre nós a ponto de, por exemplo, materializar um carro na frente do nosso.
para que ele gere um acidente. Ele não tem esse poder. Já pensou se tivesse, né? Ou de materializar um veneno na nossa água, a gente toma e desencarna. Não tem esse poder. Então existe um limite na liberdade dos espíritos. Estou falando dos desencarnados, mas também dos encarnados. Se alguém resolve me prejudicar, só será possível isso se eu tiver essa necessidade. Se eu não tiver essa necessidade, não acontecerá. Porque Deus é misericórdia, né? Deus é amor. Então, ele não permitiria que aquilo acontecesse para mim se não fosse da minha necessidade. Então, eu posso influenciar a vida do outro dentro da necessidade do outro, né? Então, um relacionamento, por exemplo, de casal, existe geralmente um planejamento reencarnatório. Então, quando eu faço esse planejamento, eu tenho consciência que aquele espírito com o qual eu vou conviver tem tais e tais dificuldades. E eu aceito isso para a minha aprendizagem. Às vezes torna-se difícil, né, muito difícil, então é possível a separação, como diz Kardec lá no Evangelho, né, o divórcio, mas em geral eu tenho um planejamento e tenho essa possibilidade, esse espírito tem essas dificuldades. Eu aceito essa prova, essa expiação, sabendo, mas tem um limite. Então, existe um limite para a nossa liberdade de não chegar ao ponto de prejudicar o outro se não for da necessidade do outro. O que também não vai levar a gente a pensar, então eu posso fazer o que eu bem entender, porque o que não acontecer é porque a pessoa não tinha que passar. Mas aí é minha responsabilidade, não é? Eu sou instrumento daquilo. Então, Jesus diz: o escândalo tem de vir, mas ai por quem vem ao escândalo. Eu não posso pensar assim. Eu posso fazer o que eu bem entender, porque depois, se a pessoa não passar por aqui, não precisa passar, ela não vai passar. Sim, mas eu estou arcando com as consequências dos meus atos, né? Então eu preciso repensar as atitudes e pensar em fazer escolhas dentro das leis divinas. Então, na dúvida, já que nós temos liberdade de escolha, né, existe aquela gravura muito conhecida na internet de um homem diante de dois caminhos, né? Então, à direita, à esquerda, um gramado assim no meio, dois caminhos. Na dúvida de que caminho tomar, qual vai ser a nossa referência? A nossa referência vai ser os ensinos de Jesus. Essa é a nossa referência. Então, na dúvida sobre que escolhas eu vou tomar, eu preciso recorrer a Jesus. Então, olhar o que Jesus fala e pensar e trazer essa fala para essa minha escolha. Aí eu tenho certeza de que não estarei errando. Porque aí eu terei certeza que estarei alinhado às leis divinas. E aí eu tenho outra questão. Eu estava pensando enquanto vocês falavam, e talvez o ouvinte esteja pensando, então, peraí. Então, o que leva uma pessoa a fazer o mal? Ela escolhe fazer o mal, né? Kardec vai definir o mal como ausência do bem. Então, ela não está fazendo o bem, portanto, ela está fazendo o mal. O mal não é uma criação, um ente próprio, né? Ele é consequência da ausência do bem, como a sombra é a ausência da luz. Na medida em que eu faço a luz, eu acabo com as sombras. Na medida em que eu faço o bem, eu acabo com o mal. É uma escolha. Inclusive, a omissão de não fazer nada é uma escolha. Então eu preciso fazer o bem. Eu preciso tomar a iniciativa de fazer o bem, como uma escolha consciente, porque isso vai gerar felicidade para mim a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Eu estava pensando aqui, Osmar, quando você estava falando se alguém pode fazer o mal para o outro, né? E você explicou também aí, todo mundo sabe que eu não posso criar um veículo para que você um veículo na sua frente para que você bata. Mas o bem eu posso criar, né, para o outro. Eu não posso impedir o outro da morte do outro, mas eu posso, através das minhas preces, né, através de vibrações, atenuar o sofrimento do outro, através da minha presença, através do conforto, através de palavras, isso eu posso. Né? Então, é bem o que você falou, é a escolha de não ser omisso quando eu sou requisitado. Então, em várias situações, nós somos requisitados para fazer o bem. E é uma escolha eu dizer sim ou não. Eu posso falar não, eu deixo de fazer o bem.
né? Eu me omito diante desse bem. E ao fazer o bem para o outro, eu escolhi. Então, eu faço a escolha, sim, eu quero ajudar o outro. A primeira pessoa que está sendo ajudada sou eu mesma, né? Pelo ato de fazer o bem, porque eu me movimento numa ação do bem. É uma escolha, onde eu vou estar fazendo construções em mim. Porque quando eu me movimento no bem, eu faço construções morais em mim. Aquelas potencialidades que ainda não estão desenvolvidas, eu vou desenvolvendo. Então, eu estendo esse bem ao outro, mas sou eu mesmo que estou recebendo. Independente, e o bem não é para ser feito também pensando nisso, né? Eu vou receber o bem antes do outro, ai que bom que eu vou receber. Porque os espíritos que só fazem o bem, eles fazem o bem pelo bem, né? Porque já não se, na sua consciência, a sua consciência não permite ficar omisso e não ajudar o outro, né? Independente da situação, vai estar sempre fazendo bem. Vocês falaram de várias possibilidades de escolha que a gente tem e que algumas a gente acerta e outras a gente erra, né? E isso é natural. E como que a gente pode transformar essas escolhas erradas em oportunidades de crescimento? Aprendendo com os próprios erros, não ficando estacionado no erro, na culpa e no remorso. Identificar o erro, aprender com o erro e reconstruir. O arrependimento e a reparação que Kardec nos fala, né? Então eu tenho consciência de que eu errei, porque nós vamos errar, nós somos alunos numa escola, né? Então nós temos o risco de errar, a possibilidade de errar, mesmo querendo acertar, né? Mas aprender com o erro, não se desanimar e sim buscar formas de corrigir esse erro. Acho que isso é um caminho importante para isso. Não ficar estacionado na culpa e no remorso. Conscientizar-se do erro, porque nós erramos. E como que eu sei o que é o erro, o que é o acerto? Eu vou comparar lá com as leis divinas, né? Na dúvida, eu vou comparar com as leis divinas. O que, que eu tenho que fazer? O que, que é o certo neste momento? Vou comparar com as leis divinas, leis morais lá do Livro dos Espíritos. E na dúvida ainda, eu vou buscar ajuda para fazer a escolha. Então eu posso fazer uma leitura aparentemente aleatória, que não é? A gente sabe que a espiritualidade encaminha as instruções necessárias, abre o evangelho, abre um texto, um livro de Chico Xavier que tenha mensagens, que aí você vai trazer as lições para aquele momento. E até mesmo o atendimento fraterno na casa espírita, que é uma orientação também importante. Muito legal, pessoal. Fizemos ótimas reflexões hoje sobre o livre-arbítrio e as consequências, né, das nossas escolhas. E estamos chegando ao fim de mais um episódio. E, como sempre, a gente deixa algumas sugestões de leitura e de estudo para os nossos ouvintes. Hoje nós citamos aqui o Livro dos Espíritos, que aborda amplamente esse assunto. Vocês têm mais alguma sugestão de leitura, pessoal? O livro Impulsos Criativos da Evolução, do Jorge Andréa, que fala desse processo evolutivo do espírito, é muito interessante, e fala dessas questões relativas ao livre-arbítrio. Ótimo. Gostaria de mandar um abraço aqui para a Suzana Tridapali, que nos acompanha todas as semanas aí, nos mandou uma mensagem aqui especial. Muito obrigado, Suzana, um abraço para você. E desejo ótimos estudos e ótimas semanas para todos vocês. Um abraço, pessoal. Eu queria mandar também um abraço para o Jaime, nosso amigo Jaime Valmer, que está sempre nos acompanhando também, e a todos que nos acompanham. Abraço a todos, viu? Abraço a todos. Tchau, tchau.